Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Inês, tenho 23 anos, moro em Coimbra e trabalho como ilustradora freelancer. Vivo sozinha num apartamento pequeno, mas aconchegante, no último andar de um prédio antigo. Ele tem janelas grandes, de onde posso ver as árvores do jardim botânico e ouvir os sinos da universidade nos dias mais silenciosos. Mas o meu verdadeiro lar é onde o Simão está. Simão é o meu cão. Um Golden Retriever que apareceu na minha vida como quem salva alguém sem pedir nada em troca. Eu o encontrei num dia de chuva, perto da estação de trem, sujo, com os olhos tristes e um jeito de quem pedia abrigo em silêncio. Trouxe-o para casa e nunca mais dormi sozinha desde então. Meu namorado, Matheus, de 27 anos, é advogado. Trabalha numa firma em Porto e vem me visitar aos fins de semana. Ele é bonito, inteligente, confiante, o tipo de homem que parece saber o que quer. Mas ultimamente, o que ele quer é que eu me afaste do Simão. É só um cachorro, Inês, ele diz com um meio sorriso, sempre que me vê falando com Simão como se ele fosse uma pessoa. Mas Simão não é só um cachorro. Ele é o único que entende quando estou mal, mesmo quando nem eu percebo isso. Naquela tarde de quarta-feira, voltei de um trabalho frustrante. Uma cliente cancelou uma encomenda sem explicação e ainda me mandou uma mensagem ríspida. Fiquei com a garganta apertada, mas não chorei. Abri a porta de casa, deixei a mochila cair no chão, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Simão apareceu. Ele veio devagar, como se sentisse o peso no meu peito. Encostou o focinho na minha perna, depois colocou a cabeça no meu colo, sentado ali no tapete, olhando para mim. Os olhos dele, juro, pareciam saber de tudo. Deitei no sofá e ele subiu cuidadosamente, enroscando-se perto do meu peito. Ficamos assim por quase uma hora. Nem o som da rua, nem meu celular vibrando me tiraram daquele momento. Quando enfim me levantei para beber água, vi que Matheus havia mandado 4 mensagens e uma selfie com legenda: "Tô com saudade, e você aí só com o cachorro." Suspirei. O pior é que ele estava certo, eu realmente estava só com o cachorro. Mas, por que isso me incomodava menos do que deveria? No sábado, Matheus chegou para passar o fim de semana. Estava elegante, como sempre, com uma camisa azul clara e um perfume forte que deixava Simão desconfortável. Ele tentou acariciar Simão, mas o cão recuou. E Matheus, com aquele tom irônico que às vezes usa sem perceber, murmurou: "Esse bicho nunca gostou de mim." Sorri, tentando aliviar a tensão. Ele sente quando as pessoas estão nervosas. Matheus fingiu rir, mas eu vi o desconforto. Ele passou o resto do jantar tentando ganhar Simão, oferecendo petiscos, falando com voz exageradamente fofa. Simão nem se mexia. Ficava do meu lado, me olhando, como se dissesse: "Eu tô te vendo, e ele não é quem você pensa." Naquela noite, algo mudou. Estava deitada na cama, com Matheus já dormindo ao meu lado, e Simão deitado no tapete, observando em silêncio. O quarto estava escuro, só a luz do poste entrando pela janela. E naquele momento, com o som da respiração pesada de Matheus, senti um aperto no peito. Simão levantou devagar e veio até a beirada da cama. Encostou o focinho no meu braço. Eu acariciei sua cabeça, e uma lágrima escapou sem aviso. "Tá tudo bem, Simão", sussurrei. "Eu só não sei mais se tô no lugar certo." Ele não respondeu, claro. Mas ficou ali, até eu dormir. E no fundo, eu sabia, ele entendia melhor do que qualquer pessoa o que eu sentia. E talvez, soubesse de algo que eu ainda estava tentando descobrir. O domingo amanheceu com céu nublado e cheiro de café no ar.
Eu preparei um bolo simples de banana e deixei o Simão observando atentamente cada movimento meu na cozinha, sentado, como sempre, ao lado da geladeira. Mateus, deitado no sofá com o notebook no colo, mal levantou os olhos. Vai passar o dia todo grudada nesse cachorro? Ele disse, em tom de brincadeira, mas com aquele fundo de crítica que machuca sem parecer grosseria. Ele só gosta de ficar perto quando tem bolo, respondi, tentando rir. Mateus bufou e voltou pro notebook. Aquele domingo tinha tudo para ser calmo, mas foi se tornando uma sucessão de pequenos desconfortos. Mateus implicava com tudo, com o tempo que eu passava no celular, falando com uma amiga que estava triste, com a forma como eu cortava as fatias do bolo, e, claro, com o Simão. Esse cachorro tá sempre no meio. Não dá nem pra te abraçar direito. É só pedir licença pra ele, horas, eu respondi, tentando manter o tom leve. Mas Simão já não precisava de palavras. Estava mais atento que nunca. Observava cada movimento de Mateus com olhos fixos. E parecia ainda mais colado em mim do que de costume. À tarde, quando Mateus saiu para atender uma ligação no corredor, fui buscar uma camisa limpa para ele no meu armário. Quando voltei, a cena que encontrei me deixou sem reação. Simão estava de pé, com a pata dianteira apoiada no sofá, encarando Mateus, que tentava sentar-se novamente. Que bicho maluco, Inês! Ele reclamou, empurrando o cão de leve. Esse olhar dele tá começando a me incomodar. Eu me aproximei e, como sempre, passei a mão no pelo do Simão. Ele se acalmou na hora, deitou e soltou um suspiro. Mas algo em mim não relaxou. À noite, tudo ficou claro. Estávamos nos preparando para sair jantar. Mateus vestia uma camisa branca e azul que ele mesmo havia passado pela manhã. Eu penteava o cabelo no banheiro quando ouvi um grito. Inês! O que esse cachorro fez? Corri para a sala e vi a camisa dele, mordida. A parte de baixo estava rasgada, como se Simão tivesse puxado com força. Mateus estava vermelho de raiva, segurando o tecido com a mão. Isso passou dos limites. Ele destruiu minha roupa de propósito. Calma. Deve ter sido sem querer, tentei justificar, mas no fundo, eu sabia, Simão nunca fazia isso. Ele era educado, cuidadoso. Não rasgava nada, nunca subia nos móveis sem permissão. Mas alguma coisa naquela camisa, ou talvez naquela noite, o fez agir diferente. Inês, é isso. Ou você começa a colocar esse cachorro no lugar dele, ou vai ser complicado continuar com isso aqui. Ele apontou para nós dois. Eu não respondi. Fiquei ali, parada, vendo o Simão se afastar em silêncio e deitar perto da porta. Seus olhos não tinham medo, tinham tristeza. Como se ele soubesse que, mais uma vez, alguém tentava me afastar de quem me protegia. Depois que Mateus saiu para jantar sozinho, disse que precisava de um tempo para pensar, me joguei no sofá com Simão ao meu lado. Liguei a TV, mas não vi nada. Só pensava no que ele fez. Será que ele estava tentando me mostrar algo? Peguei o celular. Fiquei encarando a tela por um tempo até abrir o bloco de notas e digitar. E se ele estiver certo? Depois daquela noite, a camisa rasgada ficou esquecida num canto do sofá, mas a dúvida ficou viva dentro de mim. E não era só dúvida sobre o Simão. Era dúvida sobre o que eu estava chamando de relacionamento. Passei a segunda-feira em casa, trabalhando num rascunho de ilustração para uma marca de sabonetes artesanais. A mente, no entanto, vagava. Simão deitava no tapete, perto da varanda, com as orelhas atentas a cada movimento meu. Era como se ele soubesse que minha cabeça não estava no trabalho. E ele tinha razão.
Às 4 da tarde, ouvi um latido estranho. Não era alto nem agressivo. Era como um chamado. Corri até a sala. Simão estava de pé, tremendo. Algo estava errado. Quando tentei me aproximar, ele deu 2 passos cambaleantes e se deitou com um gemido baixo. Entrei em pânico. Calma, Simão, calma, tô aqui. Peguei o celular e procurei por uma clínica veterinária próxima. A mais bem avaliada ficava a poucos quarteirões. Liguei, expliquei o que aconteceu, e a atendente foi super rápida. Pode trazer agora. Temos um veterinário disponível. Coloquei a guia, peguei a carteira e corri com Simão nos braços. Ele estava pesado, mas naquela hora, o medo me fazia mais forte. Ao chegar na clínica, fui atendida por um rapaz de jaleco azul, que se apresentou com um sorriso calmo. Olá. Eu sou o Dr. Rafael. Pode me acompanhar, por favor? Simão, surpreendentemente, não resistiu. Mesmo fraco, abanou levemente o rabo ao se aproximar de Rafael. Ele não fazia isso com estranhos. Nunca. Durante o exame, Rafael falava baixo, com gestos tranquilos, como se estivesse conversando com Simão de verdade. Ele está com uma leve infecção intestinal. Nada grave. Pode ter comido algo estranho na rua ou até algo que caiu no chão. Respirei aliviada, mas minha voz ainda tremia. Eu achei que fosse algo pior. Ele nunca ficou assim. Rafael sorriu, me olhando com atenção. Eu entendo. Às vezes eles adoecem só de ver a gente triste. Já ouviu falar disso? Fiquei em silêncio. Aquilo bateu fundo. Simão adoeceu, por me ver triste. Rafael continuou. Os cães, especialmente os mais ligados, como o seu, absorvem muito do que a gente sente. Tristeza, ansiedade, tensão. Às vezes, eles carregam no corpo aquilo que a gente tenta esconder. Levei Simão de volta para casa já medicado, mas as palavras de Rafael ficaram martelando na minha cabeça. Nos dias seguintes, fiquei mais atenta. Comecei a anotar coisas no meu caderno. Como me senti hoje? Mateus ligou. Fiquei tensa. Simão ficou quieto quando ele apareceu. Era como se eu estivesse montando um quebra-cabeça emocional, e Simão fosse a peça-chave. Na sexta-feira à noite, Mateus chegou para mais um fim de semana. Entrou apressado, largando a mochila no chão, falando sobre o trânsito, o chefe, a vida difícil. Não perguntou como Simão estava. Nem notou que ele usava uma roupinha azul por conta da medicação. Esse bicho ainda tá doente? Ele murmurou, olhando com desprezo. Simão, que estava quietinho até então, se levantou e se posicionou entre mim e Mateus. Os olhos fixos. A tensão cortava o ar. Que foi agora? Vai me morder de novo? Mateus. Interrompi, com um tom firme. Ele não mordeu ninguém. E tá doente, sabia? Fui sozinha à clínica. Ele tava tremendo. Mateus cruzou os braços, impaciente. Você trata esse cachorro como se fosse gente. Talvez ele mereça isso mais do que algumas pessoas. A frase escapou sem eu planejar. Mas quando vi os olhos de Simão se voltarem para mim com doçura, percebi que, finalmente, eu tinha falado a minha verdade. Naquela noite, saí com Simão para dar uma volta. Precisava respirar. E quem eu encontro, do outro lado da rua, na saída da farmácia? Rafael. Inês, tudo bem? Simão melhorou? Sim, tá melhorando, respondi, sem esconder o cansaço. E você? Ele perguntou. Fiquei muda.
Simão abanou o rabo e se aproximou de Rafael, que se agachou e o acariciou com cuidado. Ali, no meio da calçada, algo mudou. Simão escolheu confiar nele. E talvez, eu também devesse. Nos dias que seguiram, comecei a ver tudo com novos olhos. Era como se o véu que cobria meu julgamento estivesse sendo puxado, devagar, pelo Simão. Mateus continuava vindo aos fins de semana, mas algo entre nós estava desencaixado. A conexão que existia, mesmo nos momentos de silêncio, tinha se transformado em ruído. Simão sentia isso. E deixava claro. Na sexta-feira à noite, Mateus chegou mais cedo do que o normal. Eu ainda estava lavando o cabelo quando ele entrou no quarto com um pacote na mão. Comprei pizza, sua favorita. Vamos assistir alguma coisa? Tentei sorrir, mas algo me travava por dentro. Pode ser, só deixa eu terminar aqui. Enquanto ele arrumava a sala, Simão observava à distância. Estava mais atento do que nunca. Quando me aproximei com o cabelo ainda úmido, ele se levantou e veio até mim, como se quisesse se colocar entre nós dois. Lá vem ele de novo com esse olhar de guarda-costas, disse Mateus, com uma risada sem graça. A frase passou por mim como uma agulha. Antes, eu teria tentado justificar, rir junto, mudar de assunto. Mas agora, eu ouvia tudo com mais clareza. A ironia, o desconforto. A ausência de empatia. A noite seguiu sem graça. A pizza estava fria, o filme era barulhento demais, e eu não conseguia prestar atenção. No meio da sessão, senti Simão encostar o focinho na minha perna. Me virei e vi seus olhos, calmos, profundos. Quase humanos. Mateus não percebeu. Estava mais interessado no próprio celular do que em mim. Foi aí que tomei uma decisão. No sábado, pela manhã, mandei uma mensagem para Rafael. Bom dia. Será que você vai estar na clínica hoje? Pensei em levar o Simão para uma nova consulta, ele parece um pouco agitado. Ele respondeu poucos minutos depois. Sim, estarei aqui até às 16 horas. Pode vir quando quiser. Não falei nada para Mateus. Peguei a guia de Simão e saímos como se fosse um passeio normal. Ao chegar na clínica, Rafael nos recebeu com o mesmo sorriso tranquilo. Ele parece bem melhor, disse, enquanto acariciava o focinho de Simão. Mas você não parece. Sentei na cadeira e fiquei em silêncio por um tempo. Depois, falei quase sem pensar. Rafael, você acredita que um cachorro possa nos alertar sobre alguém? Ele não riu. Não questionou. Apenas assentiu, sério. Eles sabem mais do que a gente imagina. O Simão confia em você, e está tentando te mostrar quem não merece sua confiança. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça o resto do dia. Voltei para casa e encontrei Mateus irritado. Onde você estava? Não deixou nem bilhete. Eu fui à clínica, levei o Simão. De novo. Esse cachorro virou prioridade agora? Ele sempre foi prioridade, Mateus. Você que não percebeu. A discussão cresceu. Mateus começou a levantar a voz, enquanto Simão latia baixinho, num tom que parecia mais aviso do que ameaça. Eu nunca tinha visto os dois tão em desacordo, era como se o Simão soubesse que eu finalmente estava prestes a dizer o que engoli por tanto tempo. Eu tô cansado disso, disse Mateus. De chegar aqui e me sentir um intruso dentro do seu apartamento. Você dá mais atenção para esse cachorro do que para mim. E talvez seja por isso que ele me entende melhor do que você. Silêncio. Mateus pegou a mochila e foi em direção à porta. Antes de sair, virou e falou com amargura.
Esse cachorro virou um obstáculo entre a gente. Ou ele sai, ou eu não volto. Fechou a porta com força. Simão permaneceu ao meu lado, imóvel. Depois de alguns segundos, deitou com a cabeça sobre minhas pernas. Eu acariciei suas orelhas em silêncio. E então, chorei. Não só por Mateus, mas por tudo que eu aceitei calada. Por todas as vezes que meu próprio coração tentou me avisar, e eu calei. Mas Simão, ele nunca calou. Na segunda-feira, recebi uma mensagem de Rafael. Oi, espero que esteja tudo bem. Tenho uma ideia, o Simão parece gostar muito de você. E nós estamos fazendo uma ação da clínica com cães que ajudam no tratamento emocional. Você toparia vir conversar sobre isso? Pode ser bom para ele. E, para você também. Sorri. Talvez fosse mesmo a hora de fazer algo bom com tudo que o Simão tinha me mostrado. Ele não era um obstáculo. Ele era a minha luz. E por trás disso tudo, começava a surgir um novo sentimento. Não era sobre Rafael. Ainda não. Era sobre mim. Sobre me escutar. Na semana seguinte ao ultimato de Mateus, meu apartamento parecia outro. Havia mais silêncio, mas era um silêncio bom. Um silêncio em que eu podia me ouvir de novo. Simão estava mais tranquilo. Dormia melhor, brincava mais, até latia de forma diferente. Eu notava cada detalhe. Era como se ele estivesse aliviado. Como se aquela decisão tivesse libertado nós dois. Mesmo assim, o coração demorava a entender o que a mente já aceitava: Mateus não voltaria. E isso era bom. Mas também, doía. Recebi uma nova mensagem de Rafael na quarta-feira. Oi, Inês. Vamos conversar sobre o projeto da clínica com os cães de apoio emocional? Achei que você e Simão poderiam gostar. Dessa vez, não hesitei. Respondi na hora e marquei para o sábado. Durante os dias seguintes, comecei a pensar mais profundamente em tudo o que tinha vivido. Quantas vezes me calei para não incomodar? Quantas vezes aceitei menos do que merecia? Simão nunca aceitou por mim. Ele sempre se colocou no meio. Sempre latiu. Sempre olhou nos olhos. Ele nunca deixou de me proteger, mesmo quando eu mesma me abandonava. No sábado, cheguei na clínica com Simão usando um lenço azul no pescoço. Rafael sorriu assim que nos viu. Ele tá com cara de celebridade, brincou. Ele merece, né? Salvou minha vida de formas que eu nem sabia que precisava. Sentamos no escritório, onde Rafael me explicou sobre o projeto. Era uma iniciativa nova para ajudar crianças e adolescentes com ansiedade e dificuldades emocionais. E cães como Simão seriam parte fundamental no processo. Mas não é só ele que tem que estar bem. Você também precisa querer participar. Olhei para Simão, que estava sentado calmo ao meu lado, como se soubesse que tudo aquilo era sobre ele. E sobre nós. Quero sim. Ele me deu tanto, acho justo a gente dar um pouco disso ao mundo também. Começamos a frequentar sessões de preparação. Era lindo ver como Simão se aproximava das pessoas com delicadeza e atenção. Ele parecia entender cada emoção da sala, e respondia com um olhar, uma lambida, ou simplesmente deitando perto de quem mais precisava. Um dia, uma menina chamada Ana, de 7 anos, que mal falava com adultos, passou a mão no pescoço de Simão e disse: Eu gosto dele. Ele me entende. Engoli as lágrimas. Naquela mesma tarde, Rafael me acompanhou até o portão da clínica. O sol estava se pondo, e o céu tinha tons alaranjados, como uma pintura viva. Você tá bem? Ele perguntou,
encostando-se ao portão. Acho que tô. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô, calma. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Simão, como sempre, ficou entre nós. Mas dessa vez, não como barreira. Como ponte. Rafael sorriu e brincou. Se o Simão me permitir, posso te chamar para um café qualquer dia? Antes que eu respondesse, Simão abanou o rabo e encostou o focinho na perna de Rafael. Acho que você acabou de ganhar aprovação, respondi, rindo. Mas não foi um sim. Ainda não. Eu não precisava correr. Pela primeira vez, minha vida estava sendo construída no tempo certo. E se algo nascesse entre mim e Rafael, que fosse com verdade, com leveza, com respeito. Naquela noite, ao chegar em casa, recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem de Mateus. Ainda tô tentando entender o que aconteceu. Mas se um dia você quiser conversar, estou aqui. Olhei para Simão, que me observava do sofá. Ele não latiu. Mas seus olhos diziam tudo. Eu sabia o que fazer. Apaguei a mensagem. Sentei no chão, ao lado do meu cachorro, e coloquei minha cabeça sobre o seu corpo quentinho. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi ali mesmo. Sem medo. Sem culpa. Sem perguntas. Simão ficou imóvel, me protegendo. Como sempre fez. Como sempre faria. Mas, enquanto eu adormecia, uma imagem se formava na minha mente. Era o Rafael, segurando um papel. Um laudo. Parecia preocupado. E atrás dele, outro cachorro. Um que eu nunca tinha visto antes. Simão abriu os olhos, como se soubesse. Talvez a história ainda não tenha acabado. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.